Em plena véspera de Natal, chega uma terrível notícia: morte dentro de avião. Desespero e correria. Médicos chegaram no local 45 minutos depois e já era muito tarde. E veja também: Rose Miriam abre o coração. Não quero tirar nada do que é dos meus filhos, diz viúva de Gugu em entrevista à TV após a morte do apresentador um ano depois. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo, dou coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Para você que é a primeira vez que está vindo aqui no canal, né, gente, vê o vídeo, já se inscreva aí, ajuda aí o Ronaldão a chegar aos 400 mil inscritos. Vou aproveitar também, vou deixar o link do meu Instagram de baixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me envie uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. E não esqueça, né, de compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Somos uma família, estamos crescendo e eu conto sempre com o apoio de vocês, tá bem, meninas e meninos? Vamos então, meninas, a essas duas notícias. Quando eu falo pra vocês, gente, que essa doença tá matando até dentro de avião, vocês não entendem, tá? Eu vou falar primeiro essa situação, né, de uma pessoa que morreu dentro de um avião na Flórida, e daqui a pouquinho eu conto pra vocês um pouco sobre o que tá falando agora, né, gente? Notícia nova sobre a nossa querida Rose Miriam, né, excelentíssima ex-esposa do Gugu, né, gente? Que nós sabemos que realmente ela fez parte de esposa, né? Mas ele não teve nada, né, gente? Foi só realmente para ter os filhos, né? Porque era o sonho do Gugu, né? Eu já falei isso já em vários vídeos aqui. Já vou contar a história para vocês, o que está acontecendo. Mas antes, olha isso, gente. Morre com suspeita de corona homem em avião nos Estados Unidos. O avião estava saindo da Flórida, indo para a Califórnia. Esposa da vítima disse para a equipe médica que o marido estava com um exame marcado para saber se estava infectado pelo corona. Olha isso. Vou até deixar uma foto aqui para vocês verem a situação. Olha a correria que foi, gente, dentro do avião, tá bem? Passageiros do voo da United Airlines, destino da Flórida para Los Angeles, na Califórnia, passaram por um momento de tensão após um passageiro morrer dentro do avião. A esposa da vítima afirmou para a equipe de paramédicos que o marido estava com suspeita de corona. Na última segunda-feira, o voo saía de Orlando com destino final a Los Angeles, na Califórnia. Durante o percurso, a tripulação tomou conhecimento sobre o estado de saúde do passageiro e fez um pouso de emergência em Nova Orleans. Olha isso, em seguida, a esposa da vítima afirmou que ele teria um exame marcado no destino final para confirmar se ele estava realmente infectado com a doença. Segundo relatos de outros passageiros, o homem, antes mesmo da decolagem, já apresentava sintomas como dificuldades para respirar, tremedeira e suando constantemente. Com a parada emergencial, a equipe médica foi liberada para entrar na aeronave para examiná-lo, mas o resgate não foi suficiente e ele foi declarado morto no local. De acordo com informações, a vítima e sua família haviam mentido sobre seu estado de saúde, infringindo as recomendações feitas pelas companhias para que a segurança de todos dentro do avião fosse mantida. Com isso, a conduta da empresa foi questionada pelos passageiros após o incidente. Em entrevista ao site de notícias TMZ, Tony Adalpa foi um dos passageiros ativos no resgate da vítima. Ele conta que os médicos levaram cerca de 45 minutos até entrarem na aeronave, e tal demora fez com que os passageiros ao redor ajudassem na reanimação da vítima, e Tony foi um deles. Não fizemos respiração boca a boca. Ainda bem que não fizeram, né, gente? Quer dizer, a gente quer salvar a vida, né? Mas imagina só, fazer respiração boca a boca numa pessoa que está com Covid. É você ficando doente e levando a doença para todos ao seu redor, né? Infelizmente. O erro aqui foi da família de, mesmo saber que eles sabiam que ele estava com suspeitas e mesmo assim, né? Vamos dentro do avião, vamos contaminar todo mundo, né, gente? É muito triste realmente isso. E eles dizem o seguinte: estávamos fazendo compressões torácicas e eles colocaram uma máscara de oxigênio nele. Sabia dos riscos envolvidos na realização de RCP
em alguém com chance de ter Covid, mas optei por fazê-lo de qualquer maneira. Falei com a mulher do passageiro sobre seu histórico médico e ela nunca mencionou que ele estava doente, mas disse que ele tinha um teste agendado em Los Angeles, declarou em suas redes sociais, né, gente? A Dalpa, em seguida, fez o teste para o novo corona e foi testado como assintomático. Ele está no aguardo de um segundo exame para confirmar o resultado. Outra passageira, Jo Laflamme, relatou em sua rede social que a vítima estava sentada atrás do seu banco e que a atitude da empresa de retomar o voo foi irresponsável, pois a segurança dos demais passageiros já estava comprometida. Como você sabe que é o Covid? Porque a mulher confirmou enquanto falava com os paramédicos, disse. A companhia aérea United Airlines disse que vai entrar em contato com os 179 passageiros presentes para alertar sobre os possíveis sintomas e lançou uma nota para esclarecer e lamentar o ocorrido. Nosso voo foi desviado para Nova Orleans devido a uma emergência médica e os paramédicos transportaram o passageiro para um hospital local, onde ele foi declarado morto. Entramos em contato com sua família e expressamos nossas sinceras condolências por sua perda. Bem, gente, bem triste realmente essa história, né? Mas essa morte talvez poderia ter sido evitada, né? Se eles não tivessem voado, fizessem o teste, né? E procurado uma ajuda médica, né? Mas as pessoas não pensam no coletivo normalmente, elas pensam só em si e nas situações que elas vivem, né, gente? Agora eu vou falar sobre a Rosemary Ann, gente, que tá passando por dificuldades, né, gente, emocionais principalmente, né? Muitos dizem que ela tem uma depressão profunda, que ainda não conseguiu superar, né? Quem vai conseguir superar a morte de uma pessoa tão querida, né? Apesar dessa história da Rose e o Gugu ser uma grande farsa, né? Porque todos nós sabemos disso, principalmente eu. Mas vamos lá. Não quero tirar nada do que é dos meus filhos, disse a viúva de Gugu em primeira entrevista após um ano da morte do seu apresentador. Ela deu uma entrevista esses dias, né? Olha disso. Mãe dos filhos de Gugu, Rosemary Ann, tenta na justiça o reconhecimento de uma união estável. Questionada sobre Thiago Salvático, que afirma ter tido uma relação com o apresentador, ela diz: a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber. Será que realmente você não quer saber com quem o teu marido está dormindo? Estranho isso, né? Se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente, ou seja, ela está concordando que o Gugu era realmente gay, né? E todos nós sabemos, eu sei. A morte de Gugu Liberato completou um ano, mas a questão do testamento do apresentador continua em aberto. Quem vai ficar com todo o patrimônio deixado por ele? Pela primeira vez, a mãe dos filhos de Gugu, Rosemary Ann de Matteu, decidiu falar sobre o assunto em entrevista exclusiva ao Fantástico. Ela tenta na justiça o reconhecimento de uma união estável, o que mudaria radicalmente a distribuição da renda. Levou um ano para Rosemary Ann de Matteu sentir que era o momento certo de falar. A entrevista aconteceu em São Paulo semanas atrás, na casa do advogado dela, Nelson Williams. Olha isso. Olha as perguntas que fizeram fantástico. Como foi esse ano para você? Aí ela disse: olha, Ana, é bem complicado porque a gente está em luto ainda, né? Eu não acredito ainda que o Gugu se foi. A gente sempre acha que ele vai chegar. Papai está chegando. Aí o Fantástico perguntou: como é que cada um se comporta com a falta do pai? Olha, a gente não conversa muito sobre a morte. A morte do Gugu foi um momento muito trágico para nós. Não deu meia hora que o Gugu chegou em casa e faleceu na queda. Foi horrível. Ele abriu a porta, veio com aquele sorriso, aquele abraço gostoso, falou: cadê as crianças? E eu falei: tá lá em cima. Cada um no seu cantinho. Aí ele foi lá, brincou com a Marina primeiro, depois a Sofia, depois o João já apareceu. Ele deu um abraço em cada um deles. Falou: a casa está muito quente. Aí ele subiu no ar-condicionado, era só um revestimento de espuma e gesso. Ele pisou e o peso não suportou. O gesso não suportou e caiu. E o João, eu dizia: pelo amor de Deus, filho, telefona o resgate. E naquele desespero também as crianças, as meninas, eu chacoalhava, eu tentava abrir a boca dele para ver se ele conseguia respirar e ele não estava respirando. Que triste, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ela continua falando aqui, né, sobre a história toda com o Gugu, né, da tristeza que a família tem.
E no final das contas ela continua na justiça lutando para ver se consegue ser reconhecida, né, gente? A família do Gugu praticamente abandonou ela, né? Pois é, é assim. Enquanto o cara tá vivo, né? Distribuindo dinheiro pra cá, lá e pra cá, né? Tá todo mundo é feliz, né? Até quem não gosta um do outro, tentam se suportar, né? E agora com a morte do Gugu, né? Já passaram um pouco mais de um ano, a Rosemary continua sofrendo, né? E só Deus sabe realmente até quando vai essa história deles. Então essas foram as duas notícias, meninas e meninos. Primeiro eu falei aí pra vocês sobre a morte de um senhor dentro de um avião na Flórida e a notícia também sobre a Rose Miriam e os filhos. Grande abraço pra vocês e até daqui a pouquinho no próximo vídeo.